nossa nação, Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você a estender as suas mãos. Venha com a bandeira do Brasil. Venha com o símbolo do mundo. Eu quero convidar você a orar agora pela nossa nação. Eu quero convidar você a orar agora pelo mundo. A Bíblia diz que a igreja tem poder de orar e mudar a história de uma nação. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Vem vindo um avivamento sobre o Brasil. O Brasil vai ser tomado pela presença de Jesus. Eu profetizo isso. Eu creio nisso. A nossa oração é por isso. Nós estamos há 7 dias de uma campanha de 21 dias de jejum e de oração. E sem que eu pedisse, alguém colocou a bandeira do Brasil aqui. E a gente vem orando, desde segunda nós estamos orando aqui na igreja. Estamos jejuando 21 dias. E hoje eu colocava a mão aqui, eu, o pastor e a Cida, estávamos no nosso horário. E eu vi a bandeira, vi a semana inteira a bandeira. E hoje eu olhei para a bandeira, o meu coração queimou. Porque nós estamos muito tristes com a situação política e econômica do Brasil. Mas sempre na nação do Senhor, nos tempos bíblicos, quando havia um declínio político e econômico, a manifestação da presença de Deus vinha sobre a nação. Sempre foi assim. E já há uma profecia muito antiga de que o Brasil viveria um grande avivamento. E sabe onde esse avivamento vai começar? Nas igrejas, e vai transbordar para fora. E essa igreja tem promessa de avivamento. Eu quero que você levante a tua mão aqui. Vamos profetizar que venha o avivamento sobre o Brasil, que venha a cura sobre a nossa nação, que venha a salvação sobre a nossa nação. Luiz, ora para mim, por favor. Profetiza que haverá um tempo. Ore junto com o Luiz aqui. Vai vir um tempo de avivamento sobre nós. Nós repreendemos todo o principado e potestade sobre a nossa nação. Que nós sejamos responsáveis, Senhor. Que nós sejamos responsáveis por essa chama não se apagar, Senhor. Que o Evangelho seja proclamado sobre essa nação. Que todos possam saber que Jesus Cristo é o Senhor. E que essa igreja faça parte daquilo que o Senhor está preparando para os últimos dias. Nós queremos fazer parte, Senhor. Nós queremos essa responsabilidade de propagar o reino, Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe a nossa igreja. Que neste avivamento que está prestes a chegar, ele passe por aqui e a gente consiga transbordar a glória de Deus sobre a nossa nação, a glória de Deus sobre esses bairros, que haja salvação nesse bairro, que toda potestade e principado seja quebrado e destruído sobre a nossa nação, em o nome de Jesus. Você pode levantar suas mãos e aplaudir ao Senhor. Você pode glorificar Ele pelo que Ele fez, pelo que Ele ainda vai fazer, porque grandes coisas vêm vindo por aí sobre nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Como nós vamos saudar os nossos visitantes? Visitantes, bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo. Vem viver com a gente. Aê! Vem viver com a gente esse novo tempo. Na sua história, na sua família, na sua casa. Será uma alegria você vivendo um novo tempo conosco. Amém? Vamos à palavra? Quero convidar você a tomar a sua Bíblia para nós compartilharmos aquilo que o Senhor
ministrou em nosso coração hoje uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para dividir com vocês. E pela vida de vocês eu orei muito hoje para que Deus trouxesse pessoas que precisariam ouvir o que Deus vai falar. Que Ele possa fazer o que Ele tocou no meu coração que vai fazer aqui hoje. Curar vidas aqui de uma forma especial. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 3 e 4. É o versículo tema da nossa pregação. Se você trouxe Bíblia, pode tomá-la em suas mãos. Se você não trouxe, pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Feche a sua Bíblia, por favor. Feche os seus olhos, por favor, também. Gostaria de pedir carinhosamente que nesse tempo agora você não distraísse. Se o seu irmão do lado quiser conversar, fala para ele: agora não, só depois do culto. Porque agora eu vou ouvir Deus falar comigo. Deus vai falar com você. Deus vai ir de encontro ao teu coração. Só que para que alguém fale, é necessário que o outro ouça. Então não deixe nada roubar a sua atenção. E que você saia daqui recebendo aquilo pelo qual Deus te trouxe nessa noite. Amém? Querido Deus e eterno Pai, quero apresentar diante do Senhor agora cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança que nos ouve aqui. Senhor, nós já sentimos a Tua presença. O Senhor já está aqui no louvor. O Senhor já estava aqui quando abrimos essa porta às 16 horas, 2 horas antes desse culto começar. Preparamos esse ambiente, Senhor. Tudo que aconteceu aqui foi preparado hoje. Vem sendo preparado há uma semana de oração neste lugar. Mas agora, Senhor, é a hora do Senhor falar conosco. Até agora o Senhor já tratou no louvor, nós já adoramos, exaltamos o Teu nome. Mas agora é a hora que a Tua palavra encontra o nosso coração. Agora é a hora que a Tua palavra encontra a alma ferida, angustiada, encontra aquela situação que eu desconheço, que os músicos desconhecem. É a hora que o Senhor fala que a gente fica até boquiaberto dizendo: parece até que ela ouviu a minha conversa, parece até que ela sabe o que eu estou passando. É o Senhor falando conosco quando isso acontece. Então nessa noite fala, Senhor, fala com cada um, usa a minha vida pela Tua misericórdia, que eu seja apenas um instrumento e que o Teu nome seja glorificado, e que aconteça a base principal dessa mensagem nesta noite: vidas saiam daqui curadas, transformadas, restauradas, que haja uma unção de cura de alma sendo derramada aqui nessa noite, Senhor, pelo poder da Tua manifestação e da Tua presença, Senhor. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar o seu assento, por favor. Amados, esse texto que nós lemos, ele é um texto muito conhecido. E ele narra a história de um homem chamado Mefibosete. Você talvez já ouviu alguma pregação sobre ele. Mefibosete era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul. Então ele era neto de Saul. E esse homem, ele era um príncipe. Era um homem de uma descendência real. Porém a Bíblia conta que a vida de Mefibosete, ela foi cercada
de tragédias, de acontecimentos ruins. No capítulo 4, você não precisa ler agora, depois se você quiser, você lê na tua casa, conta a história de Mefibosete, que você leu que ele era aleijado. Porém, ele não nascera aleijado. Aconteceu uma catástrofe na vida dele que o tornou assim. Quando ele era pequeno, ainda uma criança, o seu pai Jonatas e o seu avô Saul foram assassinados dentro de uma guerra. E quando a notícia veio até a sua cidade de que eles haviam morrido, a ama que protegia e que cuidava de Mefibosete, ela pensa: se mataram Saul, se mataram Jonatas, vão matar ele também, Mefibosete, porque é a linhagem, é a descendência, será o sucessor. E ela, com medo de que acontecesse isso, ela sai correndo desesperada, toma o menino no colo, e nessa ânsia de sair correndo antes que o matassem, ela sofre uma queda, ela cai com ele nos braços, e a Bíblia relata que devido a esse tombo, ele sofre uma queda. A queda faz com que ele se torne aleijado, quebrando algum osso, e não sendo cuidado, ele fica impossibilitado de andar, se tornando paralítico, aleijado da perna. Mefibosete cresce, ela consegue salvá-lo, ela cuida dele, mas ele cresce deficiente físico, o que para ele gera um grande trauma. Por quê? Porque geralmente todos os príncipes em Israel tinham em sua linhagem a necessidade de ir à guerra, empunhar espada, defender o rei e se tornar um grande guerreiro, para com isso pensar em assumir o trono. E ele já sai em desvantagem, porque ele é deficiente físico. Se tornar um valente de guerra ia ser muito difícil diante dessas condições. Para ajudar, além de ficar deficiente físico, Mefibosete tem seu pai e seus irmãos assassinados. Ele fica sem pai, sem irmãos, sem ninguém. A história de Mefibosete é muito triste. O trauma físico e familiar causaram nele uma dor emocional muito profunda. Ele não tinha mais expectativas e nem perspectivas de vida. Ele era um homem muito triste. É interessante, querido, que a história de vida de cada um de nós é muito individual. Nós não conhecemos. Por exemplo, olha para o irmão que está do teu lado aí. Normalmente você está sentado do lado do marido, da namorada, né? Da amiga, do amigo. Então essa história você conhece um pouco. Mas olha para o outro lado e vai ver um rosto diferente. Olha para o outro lado, vira aí um rosto diferente. Tá vendo? Você olhando, você nem imagina o que essa vida carrega ou como ela entrou aqui, não é verdade? A gente olha as pessoas e a gente não conhece suas histórias. E muitas das vezes a gente julga, a gente desmerece, né? Ai, que gente amarga. Esse cara vive com a cara fechada. Você acha que Mefibosete tinha alegria? Não tinha. Ele teve os pais assassinados, a família, criado por uma ama, que depois que ele cresce, levam ele, desovam ele em uma cidade que depois eu vou explicar para você como era a situação da cidade que ele foi morar. Mas tudo levou a um contexto. Por isso que eu sempre falo, tem uma foto, eu só lembrei, estava no louvor, falei, não vou correr atrás desse celular aqui não, mas eu lembrei muito, queria ter colocado aqui. Eu tirei print esses dias de uma foto que está
trânsito, todo mundo descendo, né? Um desce a escada do metrô e o outro subindo. E tem um monte de frases sobre cada pessoa, né? E o tema central era, né? Tenha empatia. Cada um está carregando uma história difícil. E aí tem um vivendo luto, outro vivendo um divórcio, outro desemprego, outro foi despejado. E a gente nessa correria da nossa vida, a gente está trombando com pessoas que estão sobrecarregadas emocionalmente das batalhas da vida. Das batalhas da vida, da mudança de rumo da vida, que às vezes está centrada tudo certinho. Saul rei, Jonatas o próximo, e eu vou lá, vou pegar o lugar, vai dar tudo certo na vida da criança que nasceu. Só que de repente, o cenário muda e na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente está com tudo tão metódico, tudo tão preparado, e daqui a pouco, por exemplo, você começou 2025 trabalhando cheio da grana, chegou em julho, está desempregado, mandando currículo igual não sei o quê, e não abre uma porta. Talvez você entrou aqui, estava tudo bem, estava com dinheiro, estava tudo bem, hoje as coisas não estão tão bem. Assim é a vida, e assim a gente vai carregando e travando as nossas batalhas, que ninguém sabe. Por isso fica uma dica, tenha empatia. Talvez você vai cruzar com alguém que está travando uma batalha muito maior que a sua. Tenha misericórdia no teu coração. Tenha mais flexibilidade, desarma um pouco. Desarma. Não fica com raiva, não vai metralhando, não vai maltratando, não vai julgando ninguém pela ação que ela toma. Porque cada um conhece a batalha que está travando. Mefibosete cresce, um adolescente, um dia na casa de um dia da casa do outro, um pega, outro distrata, e só quem foi criado assim, sabe, o que é você depender de estranhos cuidando de você, não ter quem realmente cuida diretamente com todo amor, né? Depender da bondade das pessoas. Foi assim que ele cresceu, e foi assim que um dia o levaram para uma cidade chamada Lodebar. Você sabe que na Bíblia nome tem significado e é muito forte isso. Essa cidade, ela significa lugar de esquecimento. Era um lugar esquecido. Era uma cidade destinada a um público específico. Primeiro, aos doentes, aos miseráveis, aos cegos, aos leprosos, aos abandonados, aos imprestáveis. Colocavam essa pessoa em uma caravana e diziam, não dá mais para a gente cuidar, leva para Lodebar. E quem chegava em Lodebar era esquecido lá, porque era uma cidade que ninguém gostava de ir. Só quem vivia lá sabia o que era. E assim alguém um dia leva Mefibosete para lá. E ele fica na casa de uma pessoa que a Bíblia conta para vocês, que nós lemos. Ele fica na casa de Maquir, um homem que o recebe também. E nesse lugar, sozinho, triste, lugar de esquecimento, ele vai viver por quase 20 anos. Esquecido por todos e de todos. Solidão, angústia, amargura, sem família. Com certeza as frustrações levaram a ele uma grande depressão. Ele era deprimido, ele era melancólico, ele era triste. Você vai entender depois, em uma fala dele, o perfil do que ele carregava. E ninguém planejava isso, ou planeja isso para a sua vida. A maior tristeza da vida de um ser humano é ser esquecido, abandonado. Mefibosete, ele pensava que o fim dele seria naquela situação, eu vou morrer aqui, dependendo dos outros para tudo. Por causa da dor, da dificuldade, do sofrimento, ele esqueceu quem ele era. Ele perdeu a alegria de viver. Tudo que ele viveu, os traumas da vida dele, do passado, roubaram dele a esperança do presente e do futuro. E eu perguntei para Deus, por que essa mensagem hoje, Senhor? Porque o que eu planejava era outra. Por que essa mensagem? Deus falou para mim,
porque você vai pregar para Mefibosetes essa noite. Vai entrar pessoas neste lugar, feridas, sangrando, carregando traumas, que refletem na sua vida há anos. Carregando dores, que está sufocando o coração delas. Talvez você entrou aqui assim, só tristeza, amargura. Você não tem mais alegria, você não tem perspectiva para nada, para nada. Você não pensa o que vai fazer até dezembro, você não pensa no futuro, porque foi roubado de você. Com a seguinte frase: se nada deu certo até aqui, nada mais vai dar. Eu nasci para sofrer, a minha vida nasceu para andar para trás, não é possível nada dar certo. O diabo conseguiu plantar isso para você, e talvez você até disse: Deus se esqueceu de mim. Eu estou em Lodebar. Fui esquecido por Deus, fui esquecido pelo meu pai, fui esquecido pela minha mãe, fui esquecido pelo meu marido que me abandonou, fui esquecido pelos meus amigos, e você se trancou no seu mundo chamado Lodebar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele não se esqueceu de você. Homens podem ter esquecido, pessoas podem ter falhado, mas Deus nunca se esqueceu de você. Ele sabe quem você é e Ele sabe o que você carrega sobre você. Você é filho do rei, você tem a marca da realeza. Mefibosete era filho de rei, tinha a marca da realeza, porém morreu o vô, morreu o pai, e tudo aquilo se dissipou. Mas você é filho do rei dos reis, senhor dos senhores, e essa marca ninguém consegue tirar de você. Você é filho de Deus, e Deus jamais esquece um filho seu. Claro que filhos de Deus passam por situações, mas esquecidos nas situações jamais serão. Vira para o teu irmão e fala: Deus não se esquece de você um minuto sequer. Amém? Na sua luta Ele te vê, na sua dor Ele te vê, na sua angústia Ele te vê. A Bíblia diz em Isaías 49:15, um versículo que eu amo. Coloca aqui, por favor. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Nessa época isso não era muito comum. Hoje pode, né? Elas jogam em caixa de lixo, elas fazem tudo. Então, antigamente não. Mas, aí Deus vem do futuro. Ainda que esta mulher se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Mãe pode esquecer, marido pode esquecer, amigo pode virar a cara, mas Deus jamais se esquece de você. Deus jamais se esquece de você. Ainda que uma mãe se esqueça, Deus nunca vai esquecer. Versículo seguinte, versículo 16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Deus lembra de você o tempo todo. Ele tem o teu nome gravado nas palmas da mão dele. Você não é a sua história. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, ou para alguém que vai ouvir essa mensagem depois, quando alguém compartilhar, que essa mensagem alcance você que está me ouvindo. Você não é a sua história até aqui. Você não é o reflexo do que te aconteceu. Você é um plano de Deus que vai dar certo, ainda que hoje não esteja dando. Não importa o que te aconteceu. Eu quero quebrar toda a sentença do teu passado sobre você. Eu quero quebrar toda a legalidade que o diabo encontrou no passado para comprometer o teu presente e o teu futuro. Você não é uma história. Eu me lembro, essa semana eu vivi uma experiência muito interessante, né? Eu até publiquei no meu grupo fechado de mulheres, que Deus tocou no meu coração,
Minha mãe tinha 5 irmãs. Só tem 2 vivas hoje. 3 faleceram e tem 2 vivas. Uma não gosta de mim, o que está nela não combina comigo. Nunca combinou e nunca vai combinar. Servimos a deuses opostos. E a outra nunca se esqueceu de mim. Essa que não gostava de mim, não gosta, ela foi que acolheu a minha mãe. Quando meu pai abandonou a minha mãe e minha mãe foi despejada da casa que a gente morava, ela tinha acabado de se casar, ela estava em lua de mel. E ela disse para minha mãe naquela época: com os 3 eu fico, você não. Minha mãe tinha dito, minha avó tinha dito, se casar que esse homem der errado, e vai dar, aqui você não volta, vai casar a Cida. Aí a Cida, vulgo minha mãe, disse: vou, mãe, por tua conta e risco. Foi, quebrou a cara. Palavra de mãe não falha, queridão. Eita, bicho ungido por Deus é essa bendita mãe. Por isso, você que é filho, está aqui, desculpa, eu vou abrir um parênteses. Escuta ela. Escuta, porque esse ser é dotado de algo de Deus que eu não sei explicar, mas é surreal. Mãe tem faro. A gente sente assim, ó, a distância. O homem está em Nárnia, né? Você viu, amor? O menino está estranho. Ah, tá nada, é o jeito dele mesmo. O homem está assim, nós estamos... As orelhinhas já levantam. Não é, mulherada? É coisa dada por Deus. Mãe tem faro. Que coisa linda que Deus deu para esse ser chamado mãe. A minha avó disse: vai entrar numa roubada, vai quebrar a cara, vai se estrupiar toda, e se estrupiando, aqui não volta. Tempo passou. Profecia, não foi nem maligna, foi visionária mesmo. Aconteceu com 3 bacurizinhos. Entre esses, essa que vos fala com 3 aninhos, ele foi embora com outra, não pagou o aluguel, a mulher não esperou, a dona da casa pôs tudo para fora, nós 3 e ela. Essa tia que não gosta de mim falou para ela: ó, fico, não lembro o X de dias, com as crianças por esse tempo, mas você eu não coloco dentro de casa, que eu acabei de casar, não vou ser trouxa de pôr mulher dentro da minha casa. Minha mãe ficou, sabe Deus aonde, ficou com a gente alguns dias. E dali, acho que já tinha algo que estralou, a mulher passou a me odiar. Não gosta de mim, eu gosto dela, eu oro por ela. Mas, eu, em contrapartida, tenho uma outra. Vive lembrando de mim, manda mensagem, me liga. Aí esses dias eu estou na faculdade, o telefone tocou na aula. Eu falei: meu Deus, eu estava em um aconselhamento, pregando na faculdade, fazendo uma moça chorar no meio do lanche, falando de Jesus. O telefone tocava. Eu falei: não vou atender, eu estou pregando, estou ensinando. Falei de Jesus para a moça. Quando a moça saiu, insistiu tanto que eu atendi. Ela: oi, filha, é a tia. Estou morrendo de saudade de você, a tia Iraci. Quando você vai viver, a tia? Aí eu olhei e falei: meu Deus. Última vez que eu fui ver, o marido dela tinha falecido. Eu falei: eu preciso ver minha tia. Falei: pastor, nas férias nós vamos lá. E essa semana eu tirei para ir ver ela. E quando eu fui visitá-la, veio na minha lembrança a minha infância. Ela virou para mim, né, a gente conversando, ela viu o pastor, fazia muitos anos que a gente não via, ele virou as costas, ela: ele trata você bem, filha? Ele trata você bem? Achei tão bonitinho, eu falei: trata, tia, ele é bom para você? Ele é. É porque a sua tia não teve sorte, sua mãe não teve sorte, a tragédia estava instalada, filha. Eu falei: mas Deus quebrou a tragédia, tia. Mas eu fiquei me lembrando, né, quando eu bati o olho nela, eu me lembrei das frases que elas diziam, que minha mãe sempre disse, que eu não ia dar certo, que eu ia me perder na vida. Talvez elas não falaram por mal, foi por ser uma criança que a mãe não conseguia cuidar, tinha que trabalhar. Eu vivi jogada, Deus me guardou. E conversando com ela, eu me lembrei da outra, elas são muito parecidas fisicamente. Um dia que ela falou: essa menina, essa vai dar ruim para Kai. Elas chamavam minha mãe de Kai. Essa menina vai dar dor de cabeça para Kai, essa daí vai dar tanta dor de cabeça, vai dar tanto trabalho, porque é jogada na vida. Foi debaixo desse passado que eu vivi, até que um Deus foi me visitar lá em Lodebar, esquecida, e Ele mudou a minha história. Eu não sei qual palavra te cercou, eu não sei o que o teu passado te magoou e machucou,
Eu me emociono ao falar, mas não tem mais dor. Eu me emociono porque é a minha história que eu carrego. E você carrega a sua, de abandono, de ser trocada por outra, de ver outro criar os filhos, o seu marido criar os filhos dos outros e não criar o teu. Você tem uma história de traição, uma história de dor, de abandono. Mas essa história, ela não te define. Ela não define quem você é. Ela faz parte do teu passado, lá do galinheiro, né, Oswaldo? Lá do galinheiro. O Oswaldo aqui é nosso amigo, nós crescemos juntos. O que Deus está fazendo na vida dele, né? Veio de um galinheiro, de uma situação estrutural familiar terrível. Hoje é um grande empresário de sucesso, abençoado por Deus. E ele sempre brinca, o cara que saiu do galinheiro. Aí, ó, não ficou no passado. Ele foi visitado lá no galinheiro, pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A marca da promessa já estava lá. Eu não sei de onde você saiu, mas lá o Senhor já tinha te marcado. E você vai sentar na mesa do Rei, porque Deus é na sua vida. O nosso passado não nos define. E se definir até essa noite, eu vou te contar o que Deus fez com Mefibosete. Perdido, esperando a vida acabar, não vendo a hora de morrer, não tinha suicídio que nem tem hoje, senão já tinha comprado veneno de chumbinho, de ratinho, já tinha se matado, que tudo deu errado. Só que aí, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é maravilhoso, por isso eu quero dizer para você que entrou aqui hoje, pensando em jogar a toalha, não joga não. Primeiro que quem joga a toalha, não é quem está na luta. Quem joga é o treinador, né? Quando a gente assistia Rock, Balboa, tudo, lembra? Quem joga a toalha não é o lutador. Quem joga a toalha é o treinador. Mas ele, o seu treinador, o seu Senhor, jamais vai fazer você desistir. É um processo. É Ele quem decide a hora das nossas lutas pararem, a situação mudar. E quando Ele decide mudar, quando Ele decide fazer alguma coisa, quando Ele decide reescrever a nossa história, Deus vai reescrever histórias aqui nessa noite. Deus vai reescrever casamentos aqui nessa noite. Eu vim pregar para pessoas que começou um casamento falido. É esse casamento que Deus vai pegar e vai reescrever a história dele. E vai colocar um monte de gente no teu caminho para você contar o teu testemunho. Quando Deus decide, não há quem possa impedir. Quando chega o tempo de Deus, de mudar a história, ninguém atrapalha, Deus faz da maneira dele, do jeito dele. O que acontece? Mefibosete está lá, dependendo das migalhas dos outros, vivendo essa vida terrível. Aí um dia, Davi já é rei agora e está no auge. Davi entra no seu palácio. Sabe aquele momento saudosista? Que a gente para e dá uma olhada para trás na vida? Davi começa a olhar o palácio, tudo dando certo, andando. Daqui a pouco vem na lembrança dele Jonatas, o pai de Mefibosete. Eram amigos íntimos. Jonatas comprou até briga com o próprio pai Saul, por causa da inveja de Saul com Davi. Por ele, por Davi, uma amizade linda eles tinham. E Davi começa a lembrar deles no palácio, deles juntos, vem aquela saudade. Aí Davi olha e fala, nossa, passou tanto tempo que Jonatas morreu. Será que tem alguém vivo da linhagem de Saul ainda? Será que tem alguém? Porque se hoje eu estou aqui, nesse palácio, tem muito de Jonatas na minha vida. Porque ele que mandou eu fugir do vô dele, do pai dele, quando queria me matar, de tudo isso. Então, será que tem alguém? Aí ele manda chamar, você viu um servo. E ele pergunta, deixa eu fazer uma pergunta, vocês sabem se ainda existe alguém vivo da linhagem de Saul, da linhagem de Jonatas? Vocês sabem se tem alguém da família dele ainda? Para que eu use de bondade, hoje eu posso abençoar, hoje eu posso ajudar. Quem um dia me ajudou, tem alguém da família de Jonatas vivo ainda? Aí disseram, tem. Nós ficamos sabendo que ainda tem um só sobrou, o filho de Jonatas.
Só que esse aí é aleijado de ambos os pés. Não dá para concorrer com você, rei, não vai dar problema nenhum. Não, mas eu quero saber quem é. É um homem chamado Mefibosete. E onde ele está? Está em Lodebar. Lodebar não é aquele lugar que quem vai para lá é esquecido? Lodebar não é aquele lugar que as pessoas desovam, quem não querem mais amar, cuidar. O que um filho de Jonatas, de uma linhagem real, está fazendo em Lodebar? Mandem buscá-lo agora. Assim, ó. É da noite para o dia. Deus, quando Ele quer mudar a nossa história, Ele vem e só faz isso aqui, ó. Deu para ver? A Meire entendeu, é para você mesmo, viu, Meire? É para você mesmo. Se foi a primeira a entender, pegou, já leva. Assim, ó, é assim, ó. Ó, ó. Ele só faz assim, ó. O antes de Mefibosete e o depois de Mefibosete. Quando ele vai, que ele chega, ele está morrendo de vergonha. Ele não sabe o que espera ele. Primeiro que ele é um aleijado, não era bem quisto diante da sociedade, por isso que foi jogado lá. E quando ele chega ao palácio, ele pensa que vai ser recebido em um canto, em um quarto, não sabe o que vai acontecer. E ele dá a entrada no pórtico do palácio, e alguém diz para ele, não, mas não é para você ficar aqui. Não, eu vou ficar aqui. O rei te espera diante da mesa. E Mefibosete fala, não, mas eu não posso me apresentar ao rei. Eu nunca me apresentaria ao rei nessa condição. Eu não posso me apresentar, e não poderia mesmo. Mas você não está entendendo, Mefibosete. Não é você que vai se apresentar, é o rei que está mandando te chamar. E você tem que ir. Levam ele. E quando ele adentra o palácio, ele era uma criança quando ele foi levado para Lodebar, que ele fugiu. Ele não tinha noção da riqueza do palácio. É óbvio que ele sabia da sua história, mas ele não tinha noção. E quando ele adentra a magnitude do palácio, que abrem aquela porta estrondosa, que ele vai entrar, aquela mesa que pegava tudo isso aqui, cheio de comida, de coisa gostosa, um monte de serviçais, e na ponta, ele olha o rei sentado, Davi com a sua coroa. Quando ele entra, constrangido, envergonhado, sem ter coragem de olhar para Davi, Davi se levanta e fala, Mefibosete, que alegria te receber. Vem sentar-se à mesa comigo. Ele fica horrorizado, porque Davi já tinha percebido a sua deficiência, tinha visto a situação física em que ele se encontrava, tinha conhecimento da forma que ele estava. Mas Davi olha para ele e diz, Mefibosete, não temas, senta aqui, porque eu usarei de bondade contigo, por amor a Jonatas, seu pai. E olha o que Davi fala, eu vou restituir todas as terras que eram de Saul, teu pai, e tu comerás para sempre em minha mesa. Sabe o que ele diz? Acabou o tempo de miséria, Mefibosete. Acabou o tempo de esquecimento. Acabou o tempo de abandono. Acabou o tempo de dependência. Agora você vai ter o que é seu por direito, por ser filho do rei. Eu vou restituir a você. Parece que a gente vê Mefibosete assim, ai, não acredito, é sério, Davi? Não. Sabe o que Mefibosete diz? Fala assim para ele, como assim? Quem é o seu servo? Quem és tu? Para ter olhares para um cão morto como eu? Olha a situação da alma, do emocional desse homem.
Olha o peso dessas feridas, ele nem prestou atenção em tudo que foi dito. Ele estava preso ao estado calamitoso que a vida lhe trouxe. Olha o estado psíquico de Mefibosete, abalado, complexado, se achando um cão, se achando um nada. Ele esqueceu que ele era um príncipe, filho do rei. E Davi diz para ele: que cão nada, menino. Eu sei onde você estava. Eu sei que você estava em Lodebar. Eu sei que a sua vida não foi fácil. Eu sei que foram muitas lutas. Mas Mefibosete, tudo na nossa vida tem um propósito. Você aprendeu, você vivenciou. Você acabou acrescentando esse período da sua vida. Mas agora, chega. Agora vem vindo um novo tempo, Mefibosete. Um novo tempo, Mefibosete. Você vai viver um novo tempo. Acabou escassez, acabou dificuldade e tem mais. Eu vou restituir todas as terras que eram do seu pai. Você vai herdar o que é teu por direito e vai sentar na mesa comigo. Eu já preparei o lugar para você morar. Teu lugar é no palácio, Mefibosete. Mas Davi, eu sou aleijado. Davi, eu não sou digno. Eu sou o rei, a última palavra é minha. Você vai sentar na mesa comigo, porque o tempo de mudança na sua vida chegou. Sabe o que o rei faz? Manda chamar os serviçais. Levam ele para o quarto dele. Levam ele para os aposentos. Que ele chega, está tudo preparado como filho do rei. Agora ele tem as suas amas, agora ele tem as suas funcionárias que vai dar banho, prepara o banho, a cama. Acabou o tempo de dor. Davi traz de volta o esclarecimento de quem ele era. Davi não só restaura as finanças, Davi restaura a dignidade. Sabe como? Podia ter preparado uma casa maravilhosa para ele. Vamos arrumar uma casa, a melhor casa na cidade. Ele vai morar dentro do palácio, porque ele é rei, porque ele vem de uma linhagem. Mas Davi, aqui não precisa ser aqui. Você já está dando terra, você está dando dinheiro, ele vai poder comprar a melhor casa. Ele precisa lembrar quem ele é. Todo dia ele tem que acordar, olhar no espelho e lembrar quem ele é. Ele não é qualquer um, ele é filho de um rei. Ele não é qualquer um, ele carrega uma marca, uma herança, um passado de honra. E é isso que Deus está falando com gente aqui nessa noite. Você precisa lembrar quem você é: filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo. É isso que você é, e é isso que você carrega. As bênçãos vão te alcançar, a situação vai mudar, porque é bíblico, vai te alcançar. É herança, e o que é herança vai alcançar. Porém há processos. Mefibosete precisava passar. Por quê, pastora? Não sei. Quando chegar lá você pergunta para Deus, eu também não sei. Mas precisava. Porém passou. A Bíblia vai contar aqui a história dele. Mas depois tem uma segunda parte da história. Tem uma segunda parte da história. Tem um novo capítulo. Tem um novo Mefibosete, com a sua honra, a sua dignidade restaurada, com as suas feridas curadas. Esquecidas? Não. Não tem como. Deletadas? Não. Sempre vai lembrar. Fica a marca. Fica a cicatriz. Quem aqui tem cicatriz aí? Levanta a mão, de um corte, de uma operação. Qual é visível? Tem alguma visível que dá para mostrar aí agora, sim? Cadê? Você tem? Não tem não, nem vai ter. Em nome de Jesus, está tudo bem. Uma cicatriz assim, ó. Então, ali, ó, o irmão está mostrando aqui. Cadê? Aí, ó, tudo visível. Olha, ó, visível. Dói? Não, né? Sangra. Mas quando você olha, você lembra. Mas não sangra mais, porque já passou. Já curou. Foi uma história, né? Tá brincando, pastor Renato, esses dias a gente conversando.
Aí a gente até brincou, agora que não é mais superintendente, está contando, né? A gente conversando, ele, aqui foi uma facada, aqui foi um tiro, aqui foi não sei o que. Eu falei, meu Deus, tinha que ser superintendente, pastor Demetrio mesmo. Eu falei, mas esse homem foi terrível também. Aí a gente estava falando, né? São marcas que ficam, só que não fazem mais parte, estão no passado. Mefibosete lembrava, porque é bom lembrar, as experiências que a gente passa, que a gente sai delas vivo, restaura outras experiências. Entendeu? Restaura. Um esquecido, quando é lembrado e encontra outro esquecido, vai dizer para ele, um dia alguém vai lembrar de você. Quem estava perdido, Jesus encontra e muda a história. Quando encontra um outro perdido, diz para ele, eu era igual você, mas Jesus me encontrou, mudou a minha história e vai mudar a sua. Mefibosete, ele é curado e restaurado e transformado. Nunca mais depressão, nunca mais solidão, nunca mais tristeza. O rei mudou a história dele e o rei Jesus quer mudar a sua. É o rei Jesus que muda a nossa história. As feridas de dentro, só Deus pode tratar. O passado que dói, que fere, que te prende, só Deus pode tratar. Essas doenças emocionais, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, você está parando de viver, você perdeu o emprego, você não está conseguindo cuidar dos filhos, só Deus pode te libertar. Pastor, mas eu já estou passando psicólogo, está fazendo bem, muito bem de procurar minhas amigas de profissão. Pastor, eu estou passando psiquiatra, está muito bem também, mas tem que completar o ciclo, tem que passar pela mão do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, porque psiquiatra e psicólogos não conseguem alcançar a alma só Ele pode ir lá tirar a ferida, arrancar e dizer, doeu, você precisou passar, mas agora eu tenho uma história nova para você, não fique preso nela, essa tristeza, essa dor, essa depressão, eu vou quebrar e vou anular ela hoje. Eu profetizei que essa noite vai ser noite de cura emocional aqui. Eu não preciso rodopiar, eu não preciso fazer fogo, eu não preciso virar piroleta, só preciso clamar o nome de Jesus. Em nome de Jesus, nome todo poderoso, nome todo poderoso. Ele tem poder de te visitar hoje e te tirar dessa prisão, prisão do teu passado, prisão das tuas marcas, prisão das tuas dores. Há uma nova história. Há uma nova história. Não fique mais preso no passado. Ele te dá a chance de viver uma nova história. Ele te senta na mesa hoje, se você quiser. Mefibosete podia dizer, não, eu quero continuar em Lodebar. As minhas dores me alimentam, a minha revolta, tudo deu errado. Não, eu quero uma chance de uma nova vida, rei. Eu aceito sentar na tua mesa. Eu aceito tudo o que você quiser restaurar para mim. Nós temos que querer, querido. Não haverá mudança na vida de ninguém. Aí, segundo a psicologia, se você não tentar lutar, a depressão ela se torna maior do que você. É a entrega, é a rendição a ela que torna o estado dela irreversível. Enquanto houver luta, eu quero voltar a viver, eu quero ter alegria. Há uma grande possibilidade, segundo a psicologia, para você sair. Enquanto houver tentativa, vou tomar medicação, vou fazer sim terapia, vou conversar, que bom. Mas quando diz eu não quero, é igual um dependente químico. Eu preciso de ajuda, eu quero ser tratado, me interna, me ajuda, que bom. Mas quando não quer, não tem como. Quando não admite, não tem como. Vai viver preso naquilo. Então nessa noite o Senhor quer curar feridas aqui. O Senhor quer curar a alma. O Senhor quer tirar da tua lembrança Lodebar. É o tempo todo pensando no sofrimento. É o tempo todo pensando na dor. É o tempo todo pensando na traição. O marido traiu faz 17 anos. Já está casado, já tem família. E você não esquece, tua vida não andou. Não vai andar porque a dele vai dar errado. Esquece ele.
Para de desejar que a dele dê errado, vai viver a sua, porque quem está parado no tempo é você. A mágoa, ela não para a vida do magoado, do que você tem mágoa, ela para a vida de quem carrega a mágoa. Segue a sua vida. Eu já contei aqui, a gente fazia visita no Pérola Baita, os médicos falavam, maioria, muitas mulheres com câncer vinha de doenças emocionais. Você ia conversar com ela, fui abandonada, fui traída, fui estuprada, acabou desencadeando isso. O pensamento, a lembrança, o manter viva essa dor é que vai apodrecendo você. O manter viva a lembrança do que te feriu. O olhar para si, de Mefibosete, perdi, sou aleijado, sou horrível, olha o meu corpo, eu não sirvo para nada, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu vivo aqui me humilhando pelas pessoas, eu estou nesse lugar. Foi assim 20 anos. Até que Jesus, na pessoa do rei, simbolicamente falando, entra na vida dele e tira ele de Lodebar. Eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar. Eu quero orar por curas da alma, mas eu também quero orar por curas físicas. Jesus está aqui hoje. E talvez você está debaixo de uma palavra. Seu pai morreu do coração, sua mãe morreu de AVC, sua avó morreu de AVC. Você vai morrer também. Você também vai ter problema. Palavra. A minha avó morreu de AVC. Minha mãe morreu de AVC. E muitas vezes o diabo, por muitas vezes, colocou isso na minha mente. Você tem que tomar cuidado, você vai morrer de AVC também, porque é hereditário. Está quebrado em nome de Jesus. Ele levou sobre a cruz toda a maldição hereditária. Toda maldição hereditária. Que Jesus entre no teu sangue, no teu DNA agora e quebre toda maldição física de saúde hereditária. Sua mãe teve depressão, sua mãe enlouqueceu, foi parar no hospício. Você não vai enlouquecer e não vai parar no hospício. E Jesus, eu quero declarar teu nome sobre você. Eu quero convidar você que está doente de alma, ou doente do físico, para sair do seu lugar. Eu quero orar por você. Vem, o rei te chama na mesa. A saída de Mefibosete até o palácio foi a cura dele. Ninguém precisa saber o que você está vivendo. Eu não vou perguntar, querido, Deus me livre, eu não posso fazer nada por você. Eu não vou perguntar, é depressão, é crise de ansiedade, é síndrome do pânico, é complexo de inferioridade, eu não sei o que é. Eu quero orar por você, quero declarar o nome de Jesus sobre toda alma e depressão, toda angústia, ansiedade, medo, crise de ansiedade. Você vai ser liberto disso hoje em nome de Jesus. Pode arrastar as cadeiras aí para mim, por favor, eu quero esse pessoal à frente. Ministério de intercessão, vem para frente também, por favor. Os líderes, escola de líderes, os líderes, saiam do lugar também. Vocês vão orar, por favor. Arrasta as cadeiras para mim. Deus está mandando eu fazer, eu vou fazer. Jesus vai curar nessa noite aqui. Jesus vai quebrar a maldição hereditária. Tem gente aqui que estava destinado a seguir mesmo a filosofia familiar, o que estava habituado, mas vai ser quebrado em você essa legalidade. Não vai alcançar os seus filhos, não vai, em nome de Jesus, não vai. Seus filhos vão ter saúde. Toda a depressão vai sair em nome de Jesus. Crises de ansiedade, eu repreendo toda a doença emocional. Essa palpitação que você está sentindo, essa tremedeira, esse medo de pegar condução, esse medo de sair de casa, esse medo de morrer, está repreendido em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai libertar você. Hoje o Senhor vai libertar você. Eu quero que você comece a clamar: Jesus me cura, Jesus. E eu quero que os líderes comecem a orar com imposição de mãos, por favor.